E aí senti uma fisgada na minha nuca. E aí foi uma fisgada acompanhada de um barulho, de um estrondo grande. E eu pensei, o que é isso? Aí depois, só na segunda fisgada que eu senti na minha nuca, foi que eu resolvi olhar para trás para ver o que era, né? Aí eu me dei conta de que de que estava acontecendo um tiroteio e que aquelas fisgadas que passaram na minha nuca eram balas perdidas, né? E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast da Cana Filmes. Aqui estou eu, Robson Cavalcante. E aqui, Claudemir Silva, que vos fala. E o filme de hoje, Claudemir, qual que é o filme mesmo? Anima, ou para os mais íntimos, Anima. Isso, que é mais um dos nossos curtas-metragens, né? Que a gente fez. Faz alguns anos já. E é uma ficção científica, né? Tem alguns efeitos especiais aí ao fundo, efeitos especiais caninos, mas vamos seguindo. E aí, Claudemir, eu fiz uma lista aqui com alguns pontos que eu queria observar, né, sobre esse curta. E acho que você também tem algumas anotações aí, né? Eu tenho umas garrincheiras aqui que eu anotei na folha pra gente poder discutir ou conseguir lembrar. Se eu conseguir entender o que eu escrevi, a gente conversa sobre esses tópicos também. Pronto. Eu tô na vantagem aqui porque o meu tá digitado. Então, pessoal, só relembrando, né? A gente sempre no podcast, né? Pelo menos nesses podcasts em que a gente tá falando sobre filmes, a gente, no caso produções nossas, né, a gente sempre comenta um pouco sobre a pré-produção, sobre como surgiu a ideia, depois sobre a pré-produção, depois a produção, pós-produção e também sobre o que houve depois do filme pronto, né, depois do filme lançado. Então, Claudemir, eu queria que se você quiser começar, já fique à vontade. Pronto, posso começar aqui. O que acontece é o seguinte, vamos entender o contexto, né? Vamos entender onde a gente está aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, que eu acho muito difícil você cair aqui de paraquedas, mas se você caiu de paraquedas, a gente já fez alguns episódios anteriores a esse. A gente está seguindo uma linha cronológica de filmes que a gente fez. Quando eu falo filmes, são tanto as ficções quanto os documentários. E até agora a gente fez 5 filmes. Os 5 primeiros filmes, o Anima, ele é o nosso 6º filme que a gente produziu, filme voltado a cinema, né? A gente tinha produzido entre um trabalho e outro algumas coisas voltadas à publicidade também, e alguns trabalhos particulares que não se incluem, vida de casamento não se inclui nisso também, mas vamos entender o contexto. Como a gente falou em episódios anteriores, todo filme que a gente produz, a ideia é ter uma inovação, ter um aprendizado, ter um experimento. A gente precisa de um motivo para fazer. A gente queria voltar a experimentar um pouco mais de fotografia. Inclusive, a gente tinha 2 lentes, né? A gente tem uma câmera, uma DSLR para fazer esse filme. A questão de equipamento, a gente vai falar já logo em produção. Tínhamos 2 lentes, que eram uma 18-55 e uma 50mm, que é aquela câmera favorita aí. A câmera não, desculpe. Uma das lentes favoritas dos fotógrafos aí, sobretudo dos iniciantes, que é aquela que deixa aquela imagem bonita. Independente se você for um cara que não tem uma vantagem estética muito boa de nascença, até você vai ficar bonito numa 50mm. Eu fiquei bonito na 50mm. E o que acontece? Quer falar, Robson, aqui? É porque você falou da câmera aí, né? Da época em que comprou a câmera, que era a T5i, né? A gente filmou com essa câmera, a T5i na época. E tinha essa questão das lentes, né? E eu lembro que um dos nossos desejos, né? Tipo, era ter uma câmera e uma lente que pudesse proporcionar o efeito, né? O famoso efeito bokeh, né? Aquele efeito lá que deixa o fundo desfocado, né? Tem um blur ali no fundo e que torna a visão mais interessante, né? A gente já tinha esse efeito no filme anterior, A Porta. A gente só filmou com uma única lente
Só que não era o suficiente. A gente descobriu que dá para ter um nome disso aí. A gente chama de bokeh, mas é um ajuste da profundidade de campo, né? Ou seja, o foco fica em um ponto específico ali. Por isso que você vê o rosto tão nítido se for filmar uma pessoa. E o fundo, ele fica um pouco embaçado. Então, o olho, naturalmente, ele já presta atenção na pessoa. Ou na melhor parte. É uma lente que ela tem uma curvatura interessante. Ou seja, o seu rosto fica um pouco mais arredondado, enfim, é perfeita para fotografia. E é bom para gerar o contraste, né, também com o fundo, né? Ele tende a destacar mais o objeto que está em foco, né? Justamente porque está em foco, ele vai ficar destacado. E interessante porque essa questão do efeito de profundidade de campo, né? Esse termo, profundidade de campo, quem me falou dele pela primeira vez foi justamente um professor que eu citei ele aqui em um episódio passado, que é o professor Moreno, e que foi também a primeira pessoa que eu vi na minha vida, usar o Adobe Photoshop, né? Adobe Premiere, isso. Então, aí, enfim, foi a primeira vez que eu vi alguém usar, né, o Premiere. Ele falou e tal, e ele foi ele quem falou também desse efeito, né, que eu também não sabia como chamar isso, mas via nos filmes, né, e queria trazer isso também para filmes que eu viesse a fazer, né. Quando eu ouvi falar sobre isso, eu ainda nunca tinha filmado nada, nunca tinha tido acesso a uma câmera, e as coisas, enfim, não era que nem hoje que todo celular tem câmera, né, basicamente, os mais modernos. Mas enfim, então... Na verdade faz um tempo que tem. Faz um tempão que todo celular tem câmera. O ponto é que a gente nunca teve câmeras tão sofisticadas, tão potentes. Por exemplo, eu tenho um celular que tem uma câmera que filma em 4K. E é um celular que não é um iPhone da vida. É um celular relativamente simples, basicão. Mas a gente está cada vez mais com um arsenal audiovisual muito sofisticado no bolso, né? Na mão, no celular. E, enfim, inclusive esse celular é muito melhor do que a primeira câmera que a gente usava, pra você ter uma ideia. O foco dele é massa. Ele tem inclusive um ajuste de profundidade de campo, de brilho. Tem muito mais botões aí para mexer nele do que a gente tinha na nossa câmera, que a gente fez os primeiros 4 filmes. E outros projetos publicitários, inclusive, a gente fez usando uma tecnologia muito inferior aos celulares que a gente tem hoje. Mas vamos voltar para o filme em si. E a gente tinha um roteiro, eu acho que eu iniciei a parte do roteiro, né? Do Anima. A ideia era fazer uma ficção científica. E a ideia era a gente experimentar coisas novas. E esse filme, ele também teve uma coisa nova, que foi o Robson que fez, que a gente não tinha trabalhado ainda com o storyboard. O Robson fez um trabalho com storyboard muito bacana. A gente vai trazer isso em outro vídeo no futuro. Espero que no futuro não tão distante. E a gente também fez um trabalho de arte. A gente começou a prestar atenção já no trabalho de arte do filme. Apesar de não ter ficado o mais sofisticado, até por questão de recursos, porque a direção de arte, ela custa caro pra você fazer um filme. Tem projeto que metade do filme, metade ou mais, vai só para direção de arte, né? Mas o ponto é que a gente começou a prestar atenção nisso e a gente tentou fazer, com as nossas limitações da época, a gente fez um trabalho de arte legal, com iluminação, enfim. E dentro desse processo, a gente também tinha pouco tempo para filmar. A gente tinha outras demandas, tinha pouco tempo e a gente precisava trabalhar isso aí, trabalhar uma outra ficção científica. E qual é o ponto disso tudo aí, pra gente conseguir trabalhar? A gente tinha muitos atores, a gente tinha, mais uma vez, que é um problema de produção que muitas vezes a gente não presta atenção, que é locações pra caramba. A gente teve várias locações, a gente teve aí cerca de 10 lugares diferentes que a gente gravou, ou mais. Foi por aí. Com muitos personagens. A gente
ainda era megalomaníaco nessa questão de personagens. A gente teve aí juntando, assim como tem um outro personagem aí dentro desse podcast que tá latino toda vez que a gente tá gravando, a gente tinha personagem pra caramba e a gente não sabia otimizar ainda da forma que a gente consegue fazer hoje, né? A gente nem parar pra pensar bem, não, é normal, é o padrão. E esse foi eu já vou aqui apresentando um problema que até esse momento a gente ainda não tinha um domínio, né, o suficiente pra gente não pagar um preço alto. E um tópico que eu queria trazer aqui, né, a gente queria experimentar coisa pra caramba, né, e eu acho que tiveram vários momentos. Uma coisa uma cena, eu falo de cenas inesquecíveis do próprio filme, né? A gente já está chegando aqui aos 10 minutos de podcast, então vou falar de cenas que eu acho interessante no filme e que foram achados. A gente tem uma cena que um dos personagens faz uma embaixadinha de coco, uma coisa nova, né? A gente sempre quis ter isso aí e a gente conseguiu um cara uma embaixadinha com coco verde no lugar de uma bola. Imagine, a gente conseguiu fazer isso aí, sendo que enquanto estava rolando uma cena lá, né? Isso aí era um momento de transição e nesse momento a gente conseguiu fazer isso aí. Uma coisa legal. E foi o Felipe, né? Foi o Felipe Pessosa. Participou também, veio a participar de outros filmes nossos também, A Porta, Casa do 22. Foi. Trem Baiano, enfim. Ele não estava, né? No caso, ele não era um ator, ele era um figurante, né? E ele foi e também não na porta, ele também era um figurante que estava na frente da escola enquanto no Anima. E o que acontece? Ele foi um figurante que fez valer a pena o lugar dele de figurante ali, se destacou pra caramba, né? Chamou a atenção. E a gente não sabia desse aí. Aí teve a gente tá dando esses pontos aí, falando de spoiler, né? E eu acredito que falar de spoiler para quem não assistiu ainda não é estragar o filme, né? Para mim não atrapalha a experiência. A depender, você instiga até a pessoa a assistir mais. Eu acho que talvez eu vá dar spoiler aqui. Eu acho que eu vou dar spoiler pra caramba. Então, enfim, fica aí o alerta, né? Um pouco antes do filme, né? Sobre a questão do roteiro, porque a ideia veio de você, né? Você falou, você tinha a ideia de fazer um filme sobre alguém que vivesse numa realidade meio alternativa, gerada por máquinas, né? Aquela coisa meio Matrix, né? Na realidade, a ideia do filme é a ideia de solução que a sociedade arruma. Vou falar, já vou dar o spoiler aqui da sinopse geral do filme, que é basicamente o seguinte: a personagem do filme, talvez a personagem principal no qual o filme ele transita, né? Na verdade, o filme ele gira em torno dessa personagem, né? Que é uma personagem chamada Bia. Essa Bia, ela teve um problema de saúde e ela ficou acamada, ela ficou presa numa UTI. E qual o ponto? E ela não ia sair mais. E a solução que foi dada por uma empresa chamada Anima foi que vamos fazer ela feliz, né? O que importa talvez seja a felicidade, né? Ela vendo essa ideia. O que importa é você ser feliz. E qual é o ponto? O ponto é que essa personagem ela seria colocada numa realidade alternativa. Hoje em dia seria uma espécie de metaverso, né? Ali em que a personagem ela poderia viver a vida que ela quisesse, né? Uma referência que eu vejo assim, apesar de eu não ter assistido na época, só vim conhecer depois. Não sei se você assistiu, se você já tinha assistido, mas pra mim lembra muito a ideia do San Junipero, que é um episódio da série Black Mirror, né? Que tem essa coisa de você ter uma solução, uma pseudo-solução, eu acho, gerada pela tecnologia, e seria uma solução para pessoas que estão em estado vegetativo, né?
E aí a história do Anima vai por aí, né? Anima, inclusive o título tem a ver com essa questão, né, da alma, movimento, né, a vida, né, que é justamente, acaba sendo até meio irônico assim, porque é uma história triste assim, né, a menina ela tem uma vida, mas não tem ao mesmo tempo, né, porque é virtual, né, e aí sobre o roteiro, eu queria comentar aqui que tipo, foi... inicialmente o roteiro seria escrito todo por você, né? Só que aí eu queria experimentar umas coisas, eu meio que fui tomando a frente e fui adiantando a escrita. E é um roteiro que eu acho que assim tem falhas, mas apesar disso serviu para aprender um monte de coisas, né? E uma delas que é uma coisa que antes não estava tão claro assim para mim. Acho que foi preciso experimentar para poder sentir isso na prática, que era essa questão de que uma história ela vai ter sempre oscilações, né? Tensão, relaxamento, tensão, relaxamento. Então fica sobe e desce, né? Ou desce, sobe. Isso na ideia de consequência, né? Ações que geram consequências e tudo mais. Mas essa ideia da tensão e relaxamento, ela é uma coisa que eu vim perceber enquanto escrevi esse roteiro, né? Por mais que não seja um filme do Christopher Nolan, um filme uma série do J.J. Abrams, mas que é algumas das referências que a gente gosta, né? Mas deu para aprender um monte de coisa, porque tem sempre isso, né? A gente tem um momento que vem uma sacada assim, né, que você percebe, então é por aqui, eu acho que é por aqui. Você sente que tá começando você sente que como é que eu vou dizer, aquela neblina da ideia de escrever roteiro, ela tá meio que tá se afastando um pouquinho, aí você começa a ver as coisas um pouquinho mais claramente, né? A ideia de escrever uma história, uma boa história, né? Assim, até hoje não existe uma receita, né? Existem muitos manuais que vão dando dicas de como fazer, mas a gente sabe que ainda, enfim, existe meio que um mistério aí, porque cada história é uma história, né? Então cada história tem várias maneiras de serem contadas, né? Enfim, várias formas de fazer uma história. E isso faz com que a arte de contar a história ela seja meio que ela tem um pouco de mistério aí, né? Em como contar uma boa história, mas no fundo a gente é uma coisa até meio é uma coisa bem interessante que eu acho assim, que a história inclusive eu estava vendo um livro, eu vi recentemente, agora me fugiu o nome, mas que o autor ele compara inclusive a ideia ele diz o seguinte, que a história, escrever história, enfim, história é que nem sanduíche, né? Tipo, você pode não saber como fazer um sanduíche, mas você sabe reconhecer quando um sanduíche é bom e quando um sanduíche é ruim. Tipo, você sabe dizer, tipo, você sabe quando você ouve uma boa história, né? Ainda que você não saiba fazer uma. Então isso acho que é uma coisa bem interessante, né? E que tem a ver acho que até um pouco tem um pouco a ver com a questão da música também, né? Tipo, ainda que você não saiba tocar música ou cantar, mas você sente quando a música te chama, né? Você sente, tipo, eita, essa música tá bem tocada, né? Essa música o ritmo tá coerente, enfim, a coisa tá bem feita, né? A própria música te toca, né? Isso. Porque apesar de a música tá bem tocada, mas normalmente uma música que é bem tocada, ela também toca a pessoa. Assim como a história, quando ela é bem contada, ela também toca. Isso. E aí, resumindo essa parte sobre o roteiro, né? O que eu quero dizer é que
esse roteiro foi mais um experimento, né? Esse roteiro está muito longe de ser perfeito, muito pelo contrário, tem muitas falhas, mas ele foi uma escola do ponto de vista de que serviu para eu, pelo menos, né, aprender um pouco mais sobre essa questão dos atos, né? Ainda pensava na história em 3 atos, né? Ainda não conhecia outros métodos, mas eu pensava muito na ideia de 3 atos, e fui sentindo mais essa questão a noção de tensão e relaxamento, né? E também tem um ponto que vai além do roteiro, né? O ponto da história ser 3 atos, né? Ou 4 atos, né? Dividido, quando você quebra um pouquinho mais, né? Ou talvez você quebrar, usar, se você for usar algum framework, tipo a Jornada do Herói, uma das versões dela, né? Você dividir em 12 partes ou 15 partes, depende de como você use. Tem coisas que vão além disso, que é o quê? É você sair do roteiro e executar no contexto que você pode. Também teve essa questão aí, porque às vezes o roteiro tá legal com 3 atos, né? Você faz uma história baseada em cima de 3 atos, estruturada em 3 atos, só que por mais genial que essa história seja, tem um contexto onde ela vai ser executada. E esse contexto vai de personagem, vai de locações, vai de equipamentos, mais uma vez a gente falando da parte de produção, e é preciso existir, é preciso conhecer, né? Eu acho que, pegando uma carona no que o Robson falou, conhecer o caminho entre o roteiro, né? A parte que está escrita, e a execução dentro do seu contexto. Eu acho que isso aí faz uma diferença gigantesca, e esse filme, para mim, ele serviu principalmente para a gente entender esse terreno. Pra gente entender um pouco mais esse terreno, porque a gente já estava trilhando, ainda está trilhando esse terreno, né? De saber esse caminho, tipo, peguei daqui, dessa estrutura, e dá para executar até onde? Isso. E então foi uma escola, né? No que se refere à questão de praticar roteiro, né? E tinha isso, né? A gente, além de estudar, né? E de começar a ver mais sobre a teoria da escrita de roteiro e tudo mais, a gente resolveu colocar em prática mesmo, assim, não só escrever, mas executar mesmo, fazer a história. Então, aí viriam novos aprendizados aí, né? Que além da questão da estrutura, né? Que tem um pouco, esse filme ele tem um pouco daquela estrutura de filmes como tem um filme recente que é o Cópias, não sei se você assistiu, que é com o Keanu Reeves. Não é tão recente não, assim. Na verdade tem anos, mas que é sobre questão de clonagem, o próprio inteligência artificial, né? Esses filmes que tem muito disso, tipo, que você acontece uma tragédia e tem uma solução, né, para aquilo. Aí você tem a opção, o herói, né, ou a heroína tem a opção de aderir ou não àquilo. Aí quando adere, já no início do filme a gente já sabe que aquilo ali vai ter consequências, consequências filosóficas, vamos dizer assim, né, ou diversos tipos de consequências, né? E normalmente quando é ficção científica tem muita parte da filosofia, e a gente percebe que essa estrutura ela existe, enfim, em várias histórias, né? Vários tipos de história, que o próprio Black Mirror tem isso, né? Que é de mostrar que, tipo, ok, a humanidade é inteligente, ela tem a tecnologia e ela vai propor soluções, mas, tipo, parece que existe um germezinho dentro do ser humano que tende a fazer com que as coisas desandem e não sejam tão perfeitas assim na prática, né? E aí as consequências vão chegando. Então teve essa questão da estrutura, né? O Anima segue um pouco dessa linha, desse tipo de história. Tipo, existe a tragédia e existe a proposta de uma solução, mas essa solução tem consequências. E você vai assistir o filme para ver quais consequências são essas, né? E pegando um pouco, só roubando aqui um pouco da sua vez, o
filmes como Black Mirror, entre outros aí, séries, né? Séries, filmes, até o próprio 2001, A Odisseia no Espaço, ele tem isso aí, tem um pouco disso, que é a ideia de que a tecnologia, ela serve ela vem, né, normalmente na história da humanidade mesmo, ela vem como uma mudança de comportamento, ela serve, quando sempre temos uma tecnologia nova, ela serve para mudar o comportamento. Nesses filmes, a tecnologia ela serve como uma expansão da parte moral do ser humano, da parte ruim do ser humano, da parte boa e também da parte ruim, né? E filmes como Black Mirror, por exemplo, eles gostam de explorar a consequência, né? Sobretudo a tragédia disso aí, porque aquela ideia da tragédia, né? Você pode explicar a parte da tragédia aí, qual a diferença? E você já retoma aí. Assim, a questão do humor? Sim, você explica e já retoma aí a sua vez, né? A diferença entre uma tragédia e humor, né? Dentro da contação de história. Assim. Não, é que algumas das teorias sobre o humor dizem justamente que o humor ele tem muito a ver com a tragédia mais tempo. Ou seja, você tem uma coisa trágica que acontece e aí passou um tempo, aquilo ali pode se tornar humor, né? Mas no momento em que acontece, né, pode ser uma desgraça e pode ser inclusive politicamente incorreto comentar sobre aquilo, né? Mas com o passar do tempo, você pode rir daquilo, né? Eu ia até dar um exemplo aqui. Pode dar, vá pensando no seu, eu dou o meu, ou você diz logo o seu. Eu tenho um exemplo aqui muito claro, aqui, principalmente para homens. Não, assim, por exemplo, eu teve numa fase que eu estava na Paraíba, pouco depois dessa fase do Anima, eu passei por uma situação bem desconfortável, né? Que eu ia passando na rua e aí senti uma fisgada na minha nuca. E aí foi uma fisgada acompanhada de um barulho, de um estrondo grande. E eu pensei, o que é isso? Aí depois, só na segunda fisgada que eu senti na minha nuca, foi que eu resolvi olhar para trás para ver o que era, né? Aí eu me dei conta de que de que estava acontecendo um tiroteio e que aquelas fisgadas que passaram na minha nuca eram balas perdidas, né? e tipo, olha, eu já tô rindo aqui, né? Tipo, e na época eu fiquei meio que traumatizado. Eu levei mais ou menos um ano só pensando naquilo, né? Naquilo e as possibilidades. E por que eu fui por aquele caminho? Eu podia ter ido por outro, eu podia ter morrido e tal, e toda aquela coisa, né? E eu ficava me perguntando sobre as razões daquilo ali. Por que será que aquelas balas eram perdidas mesmo? Ou será que de repente esses delinquentes será que eles estavam me procurando mesmo, né? Será que, né? Vai lá saber, né? De repente o cara... Pode ser tem a polícia também no meio, né? Podia ser para a polícia, né? Não, aí depois eu refletindo e digo, rapaz, será que talvez os caras tenham estudado a minha vida, né? Tenham me observado de longe assim, pensando, rapaz, esse cara aí é artista, trabalha com cinema, peraí, vou resolver o problema dele agora. Vou trazer mais ação para a vida dele, enfim. E tipo, hoje eu vejo isso. Hoje para mim isso é humor. Isso é algo de certa forma divertido, né? Mas assim, na época foi tenso. Assim, quando eu lembro disso, assim, é um negócio muito louco. E vem essa ideia da risada, né? Mas isso porque passou, levou tempo. Mas toda essa viagem aí para falar da tragédia, né? Você tinha citado a questão da diferença de como uma tragédia ela pode se tornar humor, né? Simplesmente com essa questão do tempo que passa, né? Um exemplo clássico é quando você na adolescência ou na vida adulta, né? Você vai se declarar para uma menina e aquela declaração ela vira uma tragédia, né? Ela acaba com o seu ano, não é nem com o seu dia, com o seu ano. Aí quando você vai olhar isso aí depois de um tempo, ela pode se tornar até engraçada, né?
depois que você supera, que passa. Enfim, quando eu citar exemplos aqui, cada um certamente vai ter o seu e vice-versa, né? Tanto para homens quanto para mulheres, mas a depender do ponto que você olha, se for quanto mais curto, mais até porque a dor ainda está presente, né? Depois de um tempo, a dor daquele momento, né, da surpresa, ela já foi cicatrizada e você já pode rir. E aí, assim, falando, né, sobre a questão algumas inovações assim que a gente teve nesse filme, a gente queria utilizar recursos novos, né? Tipo, teve essa questão da câmera que a gente já tinha usado no anterior, né? Na Porta, né? Que foi o filme que veio antes desse. A gente já estava com a câmera, só que dessa vez, agora a gente já tinha uma nova lente, que era a 50mm. E aí a gente quis também adotar, além desse, um outro recurso que a gente não tinha usado ainda, que era o storyboard. Então eu fiz o storyboard do Animal. Acredito que está no Alagoar, né? Não sei, teve uma época dessa que estava no site Alagoar. Para quem não sabe, o Alagoar é um site onde você pode conhecer um pouco mais sobre o cinema de Alagoas. Tem várias referências lá, artigos, né? É um site muito importante para o cinema aqui do estado. E foi pra gente, e foi e é pra gente, né? Isso, exatamente. Foi e é importante pra gente, né? Não só como realizador, né? Que você pode divulgar seu filme lá, mas também na ideia de você conhecer outros filmes, né? Conhecer novos títulos e saber o que tá rolando, né? E, enfim, conhecer mais sobre o que acontece no cinema de Alagoas. E aí eu acho que tá lá, faz tempo que eu vi, mas tava lá o storyboard do ano. Mas se alguém quiser dar uma olhada, vai lá. E é isso. Então, aí teve essa questão do storyboard, né? Então isso ajudou um pouco no planejamento. A gente viu como isso agilizou as filmagens, né? Por mais que tenha dado trabalho, como qualquer outro, né? Filme, mas assim, foi outra história, porque a gente chegava lá, já sabia qual era o ângulo, porque já sabia que funcionava, e o storyboard foi feito também com base em referências, né, de planos que a gente achava interessante, vindos de outros filmes. Então essa questão dos planos já foi resolvida mais rapidamente. Então teve isso, a gente chegava na hora de filmar, já era objetivo, era só posicionar a câmera, ligar, atores fazendo sua parte, e isso. Então eu acho que foi um dos maiores ganhos assim desse filme, né? Então uma das melhores experiências foi, no meu caso, fazer o storyboard, e no caso do grupo, né? A gente ter usufruir das vantagens disso, né? A velocidade de filmar. E tem outro ponto do storyboard nessa experiência, é que diferente de um roteiro onde só o diretor normalmente vai ter a visão ali da coisa, o storyboard você consegue tirar o que está na cabeça do diretor para o restante da equipe, até para arte, né? Para a questão da equipe de arte, e também para os atores. Os atores já vão sabendo o que eles precisam fazer, ou como eles pelo menos vão estar no momento, né? Fica mais fácil, porque existe, eu já presenciei isso, a pessoa escreve um filme, escreve um roteiro de um filme, né? E na cabeça dele funciona, ele fala como se todo mundo estivesse dentro da cabeça dele. Já vi roteiristas explicando, falando. Só que quando você vai olhar para o roteiro, não tem isso, tem outra coisa. Entende? A parte do roteiro está escrita e outra parte está na cabeça dele, escondido, só ele sabe. Quando você escreve um storyboard, você empresta para o papel parte dessa imaginação que está na cabeça do profissional criativo. Então, ele é muito importante. Numa obra audiovisual, se puder ter um storyboard, ajuda. E o storyboard ele não precisa
Não precisa ser uma história em quadrinho, não precisa tá bem bonitinho, não. Ou eu acho que o Robson pode até falar melhor disso do que eu. Ele pode ser bem mais simples. Você pode falar qual. O storyboard, né, tem um animador brasileiro que anima para empresas grandes, né, que inclusive ele trabalhou em desenhos como o Bob Esponja, né, e várias outras obras famosas por aí afora, que é o Ennio Torresan. Ele usa essa metáfora, né, que ele diz o seguinte, que o storyboard ele é como se fosse uma espécie de andaime que você vai usar enquanto você está construindo esse prédio que é o seu filme. Então você está usando ali, né? Então você só precisa que esse andaime seja seguro, né? O suficiente para ninguém cair. Enfim, tem que ter essa segurança. Você já tem que ter o plano de como é que vai ser esse prédio, para também não armar o andaime de graça, né? Mas o que acontece, acho que o mais interessante dessa comparação com o andaime é que o andaime é montado, ele é colocado ali, mas ele serve apenas enquanto o filme está sendo produzido, né? Depois ele é meio que descartado. Pode se ver como uma peça que foi parte da história do filme, né? É uma coisa meio que histórica, por exemplo. Não sei se você tá gostando dessa discussão aqui sobre storyboard, é possível que você já tenha pesquisado sobre storyboard. Você pode ter pesquisado, por exemplo, sobre storyboard de filmes famosos, né? Tipo, se você já viu, ok. Se não viu ainda, vale a pena pesquisar, que é para ver o storyboard de filmes como, por exemplo, Indiana Jones, Star Wars. Então, sempre... Matrix, né? Para mim, Matrix vale a pena ter disponível aí na internet, pelo menos alguns rascunhos. Tem um livro que foi feito em cima da arte do Matrix. Se eu não estou enganado, parece que é The Art of Matrix. Eu não tenho certeza. Mas para mim um dos storyboards mais bem feitos, assim, bem construídos, foi o do Matrix, assim, em termos de desenho. Mas não precisa de ser disso aí. Inclusive eu queria que você comentasse sobre isso, Robson. Você pode fazer um storyboard de palitinho, de palitinho bem simples, porque às vezes você pode pensar, não, eu não sei desenhar, então eu não consigo fazer um storyboard, então o meu filme vai ficar sem storyboard por essa limitação que eu tenho. Sim. No storyboard você só precisa... a pessoa que vai fazer o storyboard, ela só precisa ter clareza, assim, né? Tipo, e pode ser até que o boneco de palitinho já tenha dê conta, porque ele é bem simples, né? O boneco de palitinho. Se puder fazer mais do que um boneco de palitinho, melhor. Mas assim, a questão é que o storyboard ele precisa mais dessa clareza das ideias, né? A pessoa precisa olhar e saber o que está acontecendo ali, saber a posição dos personagens, a composição do cenário, né? Onde é que estão os objetos, né? Entender qual é o ângulo da câmera, que tipo de plano é aquele, né? Se é um close, se é um establishment shot, né? Esse plano que você vai ver que normalmente é aquele plano que você vê, tipo aquela panorâmica, né? Aqui estamos nós em Las Vegas, vamos conhecer Las Vegas, enfim. Se é algo mais aberto, se é algo mais fechado, enfim, essa questão da composição. Mas assim, não precisa saber desenhar, não precisa ser um Da Vinci não para fazer um storyboard. É só ter a questão da clareza e conhecer um pouco de como é que eu vou dizer, a narrativa visual em si, né? Entender que existem alguns clichês, né, que funcionam, né? A questão de tem algumas composições que você vai ver acontecer bastante, né, no cinema. Tipo, por exemplo, um clássico que a gente até colocou nesse filme, que é aquela clássica tomada que mostra, tipo, alguém sobe no carro, aí vai dar a partida no carro e o carro vai embora, né? Tipo, existem N maneiras de você filmar isso.
né? E é aí que fica aquela dúvida, né? Que só quem pegou uma câmera para filmar algo assim sem planejar é que vai saber o abismo que é quando você precisa registrar uma cena e você de repente você tá ali e você se pergunta, eita, mas como é que eu vou filmar mesmo aqui, né? E aí existem N maneiras de fazer isso porém existem maneiras que meio que ficaram canonizadas, né, de se fazer isso, de mostrar um carro saindo ou de mostrar uma pessoa se escondendo atrás da porta, enfim, para todo tipo de cena você vai ter sempre formas mais adequadas, talvez. um ângulo mais interessante, né? E então se você mostra a câmera, se a câmera está mostrando de um ângulo mais inferior, né? Isso tende a dar a entender que o personagem é grande, é forte. Se a câmera está em cima e mostra ele embaixo assim, né? Questão do plonguê contra plonguê, se a câmera está em cima, ela já passa uma sensação de que o personagem é inferior, de que ele está inseguro ali no ambiente. Então, normalmente, a depender do contexto, lembrando isso, né? Porque a depender do contexto, isso pode trazer uma questão de humor, isso pode trazer outras sensações, mas o ponto é que existem infinitas. Eu gosto de usar, inclusive, esse termo, né? Quando eu vou conversar com algumas pessoas, quando estou dentro de um projeto. E normalmente rola uma discussão, como é que vamos resolver esse problema, tal. Eu gosto de usar essa frase. Existem infinitas formas de se fazer um filme. Você pode seguir vários caminhos, mas existe os caminhos mais adequados para aquela situação, né? Existem os caminhos mais baratos para aquilo ali. Existem os caminhos que vão ser mais rápidos, que vão gastar menos energia e tem os que vão agradar a cada um. Tem coisas que você escreve que você vai querer ir por um caminho. Quando o projeto é lançado, você descobre que não vai funcionar e outras pessoas têm soluções às vezes melhores que a sua, né? Às vezes mais adequadas que a sua, e você vai ter que abrir mão. Então, olha onde a gente tem infinitas possibilidades. A gente já diminuiu aí para uma dezena aí, em cabeças diferentes. Aí, a depender do contexto, a gente vai filtrando, aí vai passar pela limitação do equipamento, vai passar pela montagem, aí depois vai passar pelo corte final, cada um vai dar o seu corte e a gente vai ter esse resultado. Aí, pegando o que o Robson falou emprestado, aí o storyboard ele já serve para você pegar esse infinito inicial e você já reduz um monte de possibilidades no storyboard. Lembrando que tá no storyboard ali, aí o seu cérebro ele vai estar enganando o seu tempo todinho, né? Ele vai fingir que é mais fácil do que o que parece. Ele vai subestimar a forma. Então não, é só pegar a câmera, mirar aqui, tal. Sendo que normalmente quando você vai estar no set, vai ter as variações, vai ter a iluminação. É por isso que um filme, quando você vai, principalmente uma produção grande, você vai ver nos créditos, tem gente pra caramba trabalhando no filme. Porque é a galera que vai resolver esses problemas. E o que a gente falou no episódio anterior, quer ter um problema na sua vida? Faça um filme, invente fazer um filme, um jogo, você vai ter problema para você resolver. Porque você vai lidar com variáveis técnicas, variáveis narrativas e ainda vai ter que lidar com gente. Às vezes essa variável de gente é ainda mais complicada do que todas essas, né? Enfim, tudo vai ser uma questão de variáveis. E o storyboard, a gente falou pra caramba do storyboard aqui, né? A gente sentou no storyboard aqui, mas eu acho que faz sentido porque foi um dos maiores aprendizados assim do filme, né? Para quem participou por trás do filme, sabe que ajudou bastante, né? Eu acho que faz sentido a gente ter esticado, né, essa parte. Mas eu queria falar também de outros pontos também, né, que a gente explorou, que foi a questão da van, né, de ter conseguido figurantes e tudo mais. No Aporta a gente conseguiu uma porrada de figurantes, porém nesse a gente também trouxe mais figurantes, que foi na cena da van, né, a cena
em que tem uma van saindo da casa lá e que é, a gente, enfim, deu trabalho, né? Mas a gente conseguiu a van, convenceu o cara a sair lá do trabalho dele pra vir, é, vir participar dessa cena. De graça, né? Isso. Cara, a gente tem muita sorte aí, porque a gente consegue muita gente generosa, né? No caso foi o seu Cícero da van, a gente falou com ele. E ele, com toda boa vontade, veio, ficou lá esperando, grava, desgrava. A galera ficou lá também, né? Os figurantes ficaram. Inclusive, olha só que curioso, dentro dos figurantes tem um dos figurantes, ele é deficiente visual, inclusive é cego. Né? Eu não sei se tem o companheiro dele que também é cadeirante, estava lá também, eu acho que não, né? Eu acho que ele estava, mas não aparece na tela, não. Ele não aparece na tela, eu estava lá, mas enfim, a gente teve muita sorte em conseguir gente de muita boa vontade para participar desse projeto. Mas assim, realmente, a gente colou um adesivo na van e como a gente falou no episódio anterior, tem a questão da desprodução, né? Na hora não sei se o Robson lembra disso, na hora de desproduzir ali, deu um trabalho terrível para tirar aquela parte do adesivo, né? Olha só, um item só. Você já tem a variável de tirar sem danificar a coisa. Enfim, realmente é importante pensar também na parte de desproduzir a coisa. Mas vou deixar o Robson falar aqui novamente. Então a gente... na época a gente não teve como pagar, né, a participação desse senhor da van, mas enfim, fica o agradecimento para ele, né, e para as pessoas que participaram do filme. Mas assim, pessoal, não façam isso. A ideia é sempre pagar, né, o pessoal pelo trabalho que foi feito, e inclusive os figurantes, né, que enfim tem um papel importantíssimo, né? Então, dando continuidade, né? Teve essa questão da van, que deu um trabalho danado. Acho que outra inovação que a gente trouxe, né? Dentro desses aprendizados que a gente foi tendo, foi a questão da iluminação, né? Na cena de ficção científica, principalmente. A gente usou os LEDs, né? Claudemir, você conseguiu lá, enfim, a questão de lâmpadas também. A gente foi... E dentro dessa parte de arte foi toda uma construção, né? Teve lâmpadas, que a gente quis deixar um ambiente com a estética de um laboratório. Aí a gente fez uns aparatos lá meio steampunk, uns objetos amarrados ao braço, ela estava toda enrolada de fio, basicamente. E a gente, apesar de ser simples, né? Aí mais uma vez, quando você olha, tipo, não é só pegar um fio aqui e acolá faz, mas, cara, você leva horas para fazer um negócio bem simples, para a pessoa estar bem posicionada, para o LED ele ficar interessante o suficiente. Enfim, tudo é uma questão de planejamento. E o storyboard ele não deu conta disso. Porque você faz o storyboard lá tal, só que quando você vai executar, aí você vê que tipo você vai precisar adequar cada vez mais, né? Ou seja, o storyboard ele serve para direcionar, mas tem partes que ele não dá conta. Porque nesse caso, né, se para quem conseguir olhar o storyboard, se tiver acesso, vai ver lá, né, se for comparar, né, as cenas, vai ver que nessa cena específica da clínica, mostra, ele foi mais usado para a questão do posicionamento dos personagens, né? E para que a gente tivesse uma noção de como que dava para compor o cenário, né? Nesse caso, foi mais nesse sentido. Mas o storyboard ele fez essa ponte entre o código puro, que era o código da linguagem escrita, né? Que não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue ler um roteiro de cinema, lembrando, apesar de estar escrito lá, existe um monte de regrinhas para você realmente implementar aquilo. Você precisa ter um conhecimento prévio, né? Entender como é a estrutura. E o storyboard ele já deixa mais visual aquilo ali. A proposta dele é deixar mais atrativo, mais visual, mais universal, né? Mas
tem um limite. Ele não vai fazer o filme por você. E aguçar a imaginação para você começar a pensar nas soluções, né? O storyboard ele não resolve tudo. Ele vem para abrir as portas, né? Imagina que existe algo, né? Existe a ideia do seu filme. Aí essa ideia, ela é como se ela tivesse uma coisa meio, né, nublada ali aquela coisa nublada na sua mente. Aí você vai fazer o roteiro para você ter clareza de como estruturar aquilo. Ok, estruturou, mas ainda tem muita coisa vaga, tem muita coisa que precisa ser definida, né? Se alguém disser, por exemplo, a menina caminha caminha pela estrada, ao longe, ela vê ao longe sei lá, um cercado contendo vacas, sei lá. Tipo, ok, mas quantas vacas, né? Quantas vacas? Que verde é esse? Que tom de verde é esse do pasto, né? Inclusive, a cerca é feita do quê? É de madeira ou ela é de metal, né? Ela é arame farpado ou é grade? Inclusive, já falando um pouco de animação, a gente vai falar depois em outros episódios sobre animação. Inclusive, uma das lições que eu acho que dá para falar com relação à produção de animação é que, tipo, em animação isso se torna mais sério ainda, porque o dinheiro, enfim, a animação custa muito, né? Custa caro. Então, quando se diz, por exemplo, que tinha vacas no pasto, se eram vacas, vai ser meio que, então coloca duas. Se eram várias vacas, então coloca 3 ou 4. Se você for pensar de maneira econômica, né? É meio por aí. A menos que você tenha uma equipe grande, mas tipo, a tendência na animação é você pensar de uma maneira que economize. Que economize cada vez e precisa. Isso, colocar o que for necessário para contar a sua história, né? Agora, claro, se você tiver orçamento para isso, vá em frente, enfim. E principalmente se a equipe for muito boa e generosa, assim, em produzir muito, né? Então é isso. O storyboard ele permite abrir essa luz para passar imagine que existe você tem a sua ideia na sua cabeça, aí depois e aí você faz um furinho ali, aí começa a passar luz, né? Aquela ideia já começa a jorrar mais, né? Aquela luz ela começa a sair e vir para fora. Aí quando você faz o storyboard é como se abrisse um pouquinho mais essa luz, e aí vai passando mais luz. Então as coisas vão se tornando cada vez mais claras. E mais claras, roubando o microfone aqui mais uma vez de Robson, e mais claras não somente para você, porque aí você escreve o roteiro, aí você, cara, minha ideia é genial. Já conversei com muita gente, já dei consultoria de roteiro, né, para algumas pessoas, e a galera muitas vezes está emocionada, cara, essa ideia é genial, isso, tal. Ele fala emocionado, quando você vai olhar o roteiro, tá faltando, não tem isso. Tem ideias, a versão contada dele é muito melhor do que a do roteiro, normal, né? E só acontece o seguinte, entre a sua cabeça e o roteiro, é uma estrada gigantesca, pode ser uma estrada gigantesca. Aí acontece o seguinte, entre o roteiro e o projeto realizado, o resultado que você quer entregar, aí existem vários caminhos. E tem um ponto muito principal que a gente não citou ainda. Cinema, como regra geral, é um trabalho que você não faz sozinho. Você vai precisar, normalmente, é muito difícil, existe um caso ou outro que uma pessoa faz tudo ali, o cara é ator, tudo, faz tudo ali, mas é um trabalho de equipe. Você vai precisar de uma equipe, pelo menos de 2 pessoas. Por exemplo, eu já fiz alguns filmes com o Robson, entre quem estava atrás das câmeras era somente o Robson e eu, e tinha um ou outro ator, e beleza, mas é um trabalho de equipe. E você, quanto mais, pegando essa ideia que o Robson falou, do furinho na cabeça para a ideia sair, quanto mais clareza você conseguir trazer para a equipe que está trabalhando no filme, melhor.
vai um aspas aí. Quanto mais clareza em relação a, sobretudo dentro da função ou do universo que ele vai ocupar. Porque se você jogar muita clareza para a pessoa, ela vai se embananar, vai ser muita informação. Para um ator, tudo que for dentro do universo do personagem dele, do que ele vai fazer, melhor. Você não vai precisar jogar informação técnica. Você não vai fazer a pessoa perder tempo. Enquanto isso, para um produtor, você precisa mostrar, deixar claro, né? O produtor, para o diretor, ele vai precisar mostrar o que é possível fazer. Porque eu já conversei com diretores que eles são megalomaníacos. Eles acham que tem um orçamento do James Cameron aí, no Avatar, para fazer o filme dele. E às vezes o orçamento dele é muito, muito pequeno para o projeto. Então essa ideia de clareza dentro de uma produção audiovisual, não vou colocar nem cinematográfica, ela é muito importante. Ela deve ser usada também de forma clara, né? Ela tem que ser bem distribuída, porque senão você vai perder muita energia fazendo isso aí. E ela tem que estar muito clara, principalmente para a equipe artística, porque é audiovisual, né? Vai ter que ter claro isso aí. E na parte técnica vai ser outra coisa. O storyboard, normalmente ele não dá conta de uma parte que a galera subestima muito, que é a parte sonora. Você precisa usar alguns outros recursos para conseguir contar isso aí de outra forma. Porém, é muito importante, né? Pra gente ver onde tem isso aí. Porém, sempre existe solução. E o Robson falou alguns nomes aqui, mas numa produção audiovisual existe nome para tudo. Você não vai precisar inventar a roda aí. Falou plongé, ou plongé, ou contra-plongé, ou plongé, né? E existe outros nomes. Tudo que é plano vai ter nome, né? Assim, pelo menos os planos, os tradicionais, né? Mas assim, eles vão circular no storyboard também, né? Inclusive no storyboard não foi usado tanto isso. Não existe também um modelo de storyboard. Existem várias formas de fazer storyboards. Eu vi storyboards coloridos, storyboards com setas. Vou deixar o Robson falar um pouco mais disso aí, com setas, storyboards com grades, que eles vão servir para coisas específicas. Storyboards, inclusive já vi uma mistura entre storyboards e moodboard. Storyboard, resumindo aqui, ó, a gente está definindo meio que tarde, mas storyboard é como você fazer uma história em quadrinhos que antecipa a sua produção audiovisual. E um moodboard, ele está relacionado ao tom como a pessoa vai sentir aquilo, né? É onde vai ter cores, você vai pegar referências de outros filmes, você vai pegar referências de outras obras, você vai pegar coisas que estão na sua cabeça e você vai fazer uma colagem ali, montar. Enfim, você pode fazer um storyboard que vai ter um monte de elementos de moodboard. Ou você vai colar, ou você vai poder, se você quiser, você pode. Você vê que não existe necessariamente uma regra, né? A ideia é você conseguir ser claro, né? Você conseguir acelerar. A ideia o storyboard ele não vem como um recurso vaidoso estético, ele vem como um recurso para trazer solução para o projeto. Para clarear as ideias, né? Como a gente falou. Na experiência com animação mesmo que eu tive, agora nesse curta que está sendo finalizado, né? Que é o Diafragma. Essa questão de a importância do storyboard mesmo e do animatic, assim, ficou muito claro assim para mim, porque são ferramentas que vão servindo justamente para você conseguir enxergar com mais nitidez aquela cena, né? A história, você vai começando a dar vida àquilo, e são passos, é degrau por degrau. Você não vai se você subir, se você estiver no topo de uma escada, você está segurando um computador antigão e você soltar esse computador e deixar ele rolar na escada abaixo, não espere que no final, no último degrau, você vai encontrar um Apple, né? Um bom computador, um computador mais potente, né? Tipo, as coisas não são assim, elas não surgem por acidente, né? É isso que eu quero dizer com esse exemplo. As coisas têm um processo, né? E é um processo de construção, né? E o storyboard, animatic, todas essas ferramentas, o roteiro em si, o roteiro é uma das primeiras ferramentas, né? Mas antes do roteiro você vai ter a escaleta, você vai ter o argumento, vai ter uma sinopse. Então
indo para trás, né? Então são inúmeras ferramentas que são usadas para clarear as ideias até que que você venha ter o filme finalmente pronto ali. Então, mas toda uma série de ferramentas. Um ponto aí, quase que filosófico, a gente já está chegando nos finalmente. Inclusive, eu quero terminar esse comentário e comentar também que a gente teve a primeira animação publicada pela Cana Filmes também foi no Anima. Mas assim, pegando emprestado o que o Robson falou, acabou de falar aí, é o seguinte: existe todo um caos. A tendência natural da coisa é meio que um caos, né? Vamos chamar de caos isso. Aí a coisa na nossa mente ela começa a ganhar um pouco de luz. Fica um pardo, mas é um pardozinho com luz, né? Mas um céu estrelado, pelo menos. Aí o que acontece? Quando você começa a escrever uma sinopse, ou não precisa nem ser uma sinopse, né? A gente já está dando passos gigantes aqui. Quando você escreve uma logline, né? Que consiga sintetizar a ideia gerar o coração, se você for da publicidade ou do copywriting, né? Você pode chamar de big idea, né? Você tem a big idea, que é a ideia que centraliza aquilo tudo, ou a proposta. Aí depois você vai para sinopse, né? Aí você vai, depois de sinopse, você vai para pode dar alguns passos, aí você ir para uma escaleta, né? Uma escaleta, para quem não sabe, é uma estrutura que antecipa o roteiro. Ele não tá as falas tudo bonitinho lá, não. É estrutura lá, mas o roteiro já tá ali dentro, já tá um caminho. Mas você vai ter a localização, né? Se é dia ou se é noite, né? Se é interno ou se é externa, e uma descrição rápida do que acontece naquela cena. E no roteiro é que você vai destrinchar isso melhor, né? Mas são vários passos, né? Aí, voltando, aí depois você escreve o roteiro. Aí depois do roteiro, dá para dar uma clareada mais? Você faz um storyboard. A depender do que você vai fazer, você pode, se for uma animação, por exemplo, você faz um animatic, ou você faz algumas simulações. Eu já vi projetos em que, inclusive eu participei de um projeto agora, um longa, em que os recipientes eles foram feitos em 3D, a parte de arte dos ambientes onde rolariam os 3 ambientes principais. Ele foi todo modelado em 3D, foi estruturado antes de distribuir. Ou seja, a gente conseguiu dar um nível de clareza ainda maior para as pessoas que estavam no filme, que foi esse último projeto que eu trabalhei. E, enfim, existe forma de você tirar a abstração. Porque, querendo ou não, o que está na sua cabeça, por mais claro que você ache, e você é muito suspeito em achar isso, porque você está dentro... Vamos dizer isso, né? Você está dentro da sua cabeça ali, né? Você está envolvido em um processo de cumplicidade com ela, de relacionamento, e é normal que você ache que está claro, mas é uma abstração, né? Até você trazer esse produto, trazer essa ideia, né? Que ela está muito mais próxima do caos do que do mundo físico, do mundo real, você leva um tempo. E existe camadas. Cada coisa do que eu falei, sinopse, roteiro, storyboard, são camadas de clareza, né? Para reduzir o nível de abstração que está na sua cabeça. Por muito tempo eu achava, não, isso é frescura, isso não precisa, tal, mas você se engana. Ao passo que você vai produzindo, você vai percebendo que você precisa dar luz às suas ideias e ela passar por funis. Quando outra pessoa vai ver, ela pode dar um feedback e dizer, cara, dá para melhorar isso e aquilo ali. E se incrementar isso e isso e isso? Aí você vai deixando o seu projeto mais complexo e você já vai meio que vai ganhando público ali. Você vai ver o que funciona e o que não funciona. Você vai ficando menos bitolada a ideia. Fechando a minha parte, né? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Finalizando, tem 2 pontos aqui, que é a questão da trilha sonora, né? Houve esses experimentos também de usar a trilha sonora nos filmes, porque os outros filmes que a gente tinha feito eram filmes mais silenciosos, né? A gente começou a usar trilha nessa época, no caso foi banco de trilhas, né? A gente foi explorando e tentando ver o efeito que isso trazia para o filme, né? No A Porta teve a trilha original lá que foi feita, foi composta para o filme.
Já nessa a gente buscou usar umas trilhas até bem clichê mesmo, assim, coisa mais universais, né? Isso, mais universais. Traziam aquela coisa dramática, né? Mas que a gente vê muito assim, já meio que se popularizou no cinema. Na verdade, trilhas mais comerciais, digamos assim, né? Isso, E a gente sentiu o efeito que isso tinha, né? Foi interessante ver como os significados que a cena podia ter, a depender da música que você colocasse, né? Então, tem cenas que a depender da música que você colocar, você pode ter um efeito, você pode dar um significado completamente diferente para aquilo. Se você vê, por exemplo, nos filmes do Woody Allen, você vê cenas trágicas, cenas onde uma desgraça gigantesca acontece, mas no fundo lá tem um jazz tocando. Tem agora me fugiu o estilo do jazz agora, que é um estilo que o próprio Woody Allen toca, né? Que o Woody Allen também ele é clarinetista, enfim, ele tem ou pelo menos tinha a banda dele. Enfim, aquele jazz, né? Aquele estilo de jazz, ele traz um sarcasmo para a cena, né? Então a música que você vai usar, ela pode ressignificar a sua cena. Então e quem já parou para usar a trilha sonora no filme sabe que pode dar um trabalho gigante assim, você encontrar uma trilha que realmente se encaixe, que comunique, que soe orgânico com a mensagem que o filme quer passar, né? Então teve isso e é isso. No mais, né? Teve a questão do roteiro que eu não, assim, apesar apesar dos aprendizados, assim, eu reconheço que teve falhas, mas foi uma escola também. Então esses eram os pontos que eu queria falar e aí você pode falar os seus pra gente finalizar, né? Pronto, teve Massa Robson, teve aí um ponto que a gente não citou ainda, que é a parte da animação, né? A gente tá muito mais, principalmente o Robson. Aconteceu um acidente aqui nos bastidores. Vamos lá. Esses pontos que o Robson falou e foi muito importante. Mas hoje a gente está muito mais antenado, né? Principalmente o Robson na parte de animação. Eu já vinha fazendo algumas animações experimentais fazia um tempo, acho que desde 2015 por aí, ou antes, 2014 já vinha fazendo algumas coisas. Também experimentando a parte de jogos também, e uma parte que me atraía. Só que no Anima eu senti a necessidade de ter a apresentação do próprio prédio externo da empresa, né? E tipo, a gente não tinha um prédio do jeito que eu estava imaginando, e a gente não tinha recurso também para alugar um prédio, pintar, fazer aquela coisa toda, e não sabia nem para onde encontrar. Então a solução que para representar isso aí de alguma forma, e também para o experimento, foi a gente fazer uma animação em 3D. Aí eu me juntei com um amigo meu, o Anthony, e a gente resolveu fazer isso aí. Na época, mais uma vez, a gente estava com um computador, meu Deus do céu. Assim, que... Era jurássico, né? Cara, o computador, ele tava implorando. Toda vez que eu ligava, ele implorava para eu jogá-lo no lixo. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa animação. O computador travava o tempo todo. A gente, na hora de fazer a animação, a gente reduziu o que podia. E olha que tinha muito efeito. Imagina, você faz uma animação com um prédio todo de vidro, ou seja, você tem um monte de efeito físico, partículas. Tá em movimento, né? E tem vários objetos. Um prédio gigante. E a gente fez num computador de 4 GB de RAM. Eu acho que foi um 4 GB de RAM, porque a gente tinha outro, porque o meu tinha dado pau na época. Eu acho que foi, Léo. Ou era um de 2, que deu um problema no meu computador. Eu acho que foi um 4 GB de RAM, vamos supor. E enfim, foi um processo todo, porque contando um pouco desse processo de animação, a gente vai ter outros episódios aí, onde a gente vai poder explorar mais a parte de animação, né? Principalmente os projetos mais recentes. Mas
o que acontece é o seguinte, imagine você fazer todo um projeto onde vai ter toda essa simulação física, onde você quer uma coisa mais realística, né? Você quer convencer as pessoas de que aquilo ali está acontecendo no mundo real, e você fazendo um computador bem simples, sem placa de vídeo, é claro, sem nada. É um computador que mal roda o Word, né? E foi um desafio, foi muito aprendizado dentro disso. E tipo, e tem os processamentos, né? Você faz a animação, você tem as imagens para processar, para você gerar todo aquele efeito. E foi interessante isso aí. O tempo de renderização foi gigantesco, de algumas horas. Tipo, uma animação curta, eu acho que não deu 20 segundos. Uma animação de 20 segundos. Dá menos? Dá menos, né? Não, mas a primeira versão dela dava mais de 20 segundos. Ah, sim. Mas no filme mesmo só Foi, a gente reduziu 6 segundos. 6 segundos, mas dava uns 20 segundos. E cara, meu Deus. Quando você vê um filme inteiro de animação, bem realista, para vocês levantarem do cinema e começar a aplaudir ali, porque dá muito trabalho fazer aquilo ali. Enfim, foi um experimento muito legal. Teve oposições também, né? Teve oposições e eu não sei se a gente deixa aí, é melhor a gente deixar isso para falar no próximo episódio, quanto a cuidado com quem você mostra o seu filme, cuidado com quem você mostra o seu projeto. Não vamos falar disso aqui agora, vamos começar para já resolve esse ponto rapidinho aqui. Porque mais uma vez tem a ver com o roteiro, né? Que o filme teve alguns problemas de roteiro que, como não foram resolvidos no roteiro, aí tende a gerar um efeito dominó, né? O problema vai passando de uma fase para outra, mas tem uma hora que você tem que enfrentar aquilo. Aí a gente percebeu esse problema quando chegou na hora da gente mostrar para algumas pessoas internas, assim, pessoas próximas e amigos de amigos. Passamos para essas pessoas assistirem e aí foi meio que unânime que não estava muito claro o que era que o filme estava passando. Então, existiam algumas ambiguidades. A gente começou a tentar resolver uma coisa aqui, outra ali, até chegar na versão final. E um dos pontos que foram mais polêmicos foi a animação, né? Que algumas pessoas não viram sentido em ter, não viram necessidade em ter a animação, acharam que ela era dispensável. Mas assim, pelo menos eu, né? A minha posição foi de que essa animação, ela apesar dela não acrescentar muito mais sentido ao filme, mas ela, né? Mas ela vinha como um plus. Ela vinha como algo que tipo que ali você vê meio que um DNA nosso. Ele tá ali no filme, né? Tipo, a gente tentando com as nossas limitações incluir mais alguma coisa nova ali no filme, mais algum aprendizado. E eu acho que essa animação ela também foi um sinal de que a gente tava mantendo um certo ritmo, assim, né? A gente manteve a ideia de explorar, né? E de conhecer coisas novas, apesar de a animação ela ter sido colocada nos créditos, né? Mas assim, a animação ficou, mas até para mostrar, porque a animação, mais uma vez, a animação ela vinha para mostrar que o projeto Anima deu certo. Você vê ali um prédio ali, está funcionando e muita coisa está rolando ali dentro. Eu defendi nesse ponto, né? E um ponto aqui para a gente finalizar, se o Robson não tiver nada para falar ainda, é que tipo, se você é escritor, se você produz filmes, se você produz qualquer outra coisa que não existe no mundo real ainda, né, nesse momento, é importante você saber para que você mostra. A gente saiu, até a época a gente mostrava para todo mundo os projetos, né, enquanto o projeto estava sendo produzido, inclusive. E tipo, cara, vai ter várias opiniões. Tinha opiniões que realmente incrementavam e tinha opiniões que elas eram totalmente suspeitas. Inclusive, por exemplo, imagine você mostrar um filme para alguém que é parente de um dos atores. Aí sabe um ponto curioso que só depois eu comecei a perceber é que a pessoa que vai assistir, cada um vai ter uma experiência diferente em assistir o filme. Por exemplo, eu vou ter uma experiência diferente de todo mundo que vai ter que assistir o filme. Por quê? Porque eu tô dentro, eu conheço o que está dentro do filme.
eu não vou ter experiência de alguém que está de fora, né? Porque toda vez que eu ver uma cena eu vou imaginar aquilo ali, como foi produzido e tudo, né? Depois de muito tempo isso tende a você perder parte da lembrança, você vai estar mais imerso, mas normalmente você não tem a mesma experiência de um espectador normal. E alguém que é parente, por exemplo, a tendência é ele não prestar atenção no filme, prestar atenção no parente. O filtro dele vai ser outro, por exemplo. Se você conhece, é amigo, também vai ser outro. Aí você vai construir o filme na sua cabeça conforme o que for mais conveniente para você. Aí é algo que a gente só foi começar, pelo menos eu, só fui começar a entender depois desse filme, né? E eu comecei, cara, eu comecei a entender sobre o público, como funciona a cabeça das pessoas. Foi inclusive uma época que eu estava estudando muito mais sobre seres humanos, né? Quem trabalha com escrita, com essa parte criativa é muito importante, é altamente recomendável que você entenda sobre pessoas. Foram essas experiências práticas que me trouxeram uma percepção que eu não tinha antes, né? Ficou cada vez mais clara. E aí, Robson, algo a incrementar? Não, só isso mesmo, né? Recapitulando, né? Como nos episódios anteriores a gente costuma fazer. Acho que se eu fosse citar apenas um de todos os aprendizados, acho que o aprendizado não, né? Das experiências mais importantes que o filme trouxe, pelo menos para mim, foi essa questão do uso do storyboard, de saber, de testar na prática a utilidade dele, né? E ver que isso se reflete na hora, no timing ali de filmar. Você gasta menos tempo, as coisas são mais objetivas, mais rápidas, a ideia flui melhor. E assim, eu acho que um dos pontos mais fracos se eu fosse citar 2 pontos fracos desse filme, é a questão do roteiro, que tem alguns problemas, e o áudio também. O áudio foi problemático. A gente não teve esse cuidado, não teve o cuidado que deveria ter com o áudio, né? Eu não lembro qual foi o microfone que a gente usou. Parece que teve alguns problemas e em alguns momentos a gente usou lapela, e em outros parece que deu problema na gravação, a gente teve que usar o áudio da câmera, foi alguma coisa assim. Tem uns diálogos lá que tem muito eco, né? E não dá pra entender, principalmente quem não conhece, né? Pelo sotaque nordestino às vezes, né? Pela a velocidade da fala, a gente tende a falar muito rápido às vezes. Então o filme ele ficou um pouco prejudicado nesse sentido. Mas assim, questão de aprender um pouco mais sobre roteiro e de storyboard, isso ajudou bastante. Você quer resumir alguma coisa? Não. Por mim, a gente já falei o que tinha de falar, basicamente. Vai querer finalizar ou finalizo aqui? Pode finalizar. Então, pessoal, por hoje é só, né? Eu dei uma travada. Tem que colocar um grilinho aí. Tem um grilinho aqui, né? Por hoje é só. Parece até ironia, né? Por hoje é só porque a gente acabou ultrapassando. O ideal é a gente conseguir concluir 1 hora. Ontem não, né? No último episódio a gente demorou um tempão. Nesse a gente ultrapassou, mas eu acho que valeu a pena. A gente focou aqui, em certa parte, muito em storyboard, mas eu acho que vai ser útil para muita gente que esse bate-papo sobre storyboard, principalmente quem não trabalhou ainda com storyboard, quem não viu a necessidade ainda, para pegar alguma dessas experiências, né? E, mais uma vez, se você chegou até aqui, eu queria que você, se você estiver assistindo no YouTube esse vídeo, eu queria que você comentasse, eu cheguei até o fim, para você mandar mensagem que a gente não está falando sozinho, que a gente não é louco. Eu queria, por favor, que você escrevesse: eu cheguei até o fim. E é isso. No próximo episódio a gente vai falar muito provavelmente de outros projetos cinematográficos que a gente fez. Vamos ver ainda qual dos projetos que a gente fez. 2 projetos basicamente na mesma fase, né?
teve outros projetos aí que a gente está pensando, mas no próximo projeto, no próximo episódio a gente vai explorar o que eu chamo de uma segunda fase, né, da Cana Filmes. A gente já estava com outro olhar da coisa, a gente já estava prestando muito mais atenção em como funciona esse mercado da economia criativa. Inclusive foi um momento da gente conhecer muita gente que trabalhava profissionalmente com isso, muita gente que trabalhava em grandes empresas. Na época a gente participou de pitches. Nessa mesma época a gente já tinha participado de vários festivais, a gente tinha ganhado prêmios. Enfim, foi um momento muito interessante, que a gente absorveu muita experiência. E a partir desse momento, né, depois do Anima, a coisa começou a ficar mais na vera, digamos assim. E foi um momento bem interessante pra gente. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. E não esquece de deixar o comentário aí pra gente ver que você chegou até o fim. Então, abraço a todos. Claudemir aqui. Robson, valeu. Até lá. Tchau.